Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está no ar o Gazeta Entrevista desta quarta-feira, dia 6 de dezembro. Estamos ao vivo pela tela da TV Gazeta Record. É um prazer estar em sua companhia mais este dia com o Gazeta Entrevista, chegando no seu início de tarde. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora, nós vamos juntos para uma boa conversa nesta quarta-feira e você é nosso convidado especial. Você pode nos acompanhar pela TV aberta. Nós estamos também na Parabólica, no satélite Intelsat 14 e TV Gazeta também está na TV fechada, canal 516 Claro Net, para você nos acompanhar. Se quiser interagir pelas redes sociais, pode procurar as nossas páginas. Tem Gazeta Entrevista no Instagram, estão todos aí na sua tela. Tem Gazeta Entrevista ao vivo pelo Facebook também, TV Gazeta no YouTube e o nosso WhatsApp 999891042 para você mandar sua pergunta, sua sugestão, a sua participação nesta quarta-feira, que a gente recebe aqui em nossos estúdios, neste primeiro bloco, Josadac Bezerra, ele que é coordenador do Núcleo Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis da CESACRE. Josadac, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu costumo falar que esses espaços são importantíssimos para a gente propagar a prevenção. Exatamente, o mês de dezembro, que é um mês especial, é o Dezembro Vermelho que a gente fala, né, Josadac? Que é um mês de conscientização, de prevenção ao HIV e às doenças sexualmente transmissíveis. A CESACRE tem tido mais trabalho neste mês, principalmente no que se refere à conscientização. Sim, o mês de Dezembro Vermelho, inclusive o dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? É um mês dedicado a intensificar as ações de prevenção em relação ao HIV. A AIDS, ela já é a complicação do HIV, aquele paciente que adquiriu o vírus, não chegou a fazer o tratamento por algum motivo, e aí ele acaba tendo essa complicação que é a AIDS, né? Mas sim, a gente Isso é importante, né? Porque existe uma confusão, né? HIV é uma coisa e AIDS é outra, né? HIV é quando o paciente ele tem o vírus, faz o tratamento, né? E ele se torna uma pessoa vivendo com HIV. Ele não desenvolve, ou seja, o seu sistema imunológico não baixa mais. A medicação, o tratamento, né, ajuda o paciente, nesse caso, a não ter uma baixa em relação à imunidade. E a AIDS é quando justamente o paciente tem o vírus HIV, não trata por algum motivo, e aí vai piorando e vai evoluindo em alguns casos até a óbito. Por isso que é importante exames preventivos, Sim, né? sim. Para, no caso de ter o vírus, você já começar esse tratamento precoce, né? Perfeitamente. O objetivo, na verdade, do Dezembro Vermelho é lembrar a população que a gente tem os testes rápidos. A testagem rápida é a forma mais segura, é rápido, como o nome fala, em 20 minutinhos te dá um resultado e é gratuito. Está nas nossas unidades, em todas as unidades básicas de saúde. É só procurar a unidade mais próxima da sua residência e se testar. Na oportunidade, você vai ser testado não só para o HIV, mas também para as hepatites B e C e sífilis, tá? E, obviamente, se der positivo, né, você vai chegar a precocemente ao tratamento e precocemente você vai ter ali uma vida mais próximo da normalidade, né? Hoje, Josadac, ainda existe um preconceito e uma certa resistência das pessoas em estar simplesmente fazendo o exame? Ainda existe isso? Ainda existe. Existe, infelizmente, mas pelo próprio preconceito que a sociedade cria em relação à temática. Então, ainda pensam que só tem HIV quem é homossexual ou é da comunidade LGBTQIAPN+. E não, os nossos dados epidemiológicos, inclusive, têm mostrado que a população heterossexual cis tem aumentado o número de casos de HIV. Domingo, né, teve uma reportagem fantástica pelo um programa de uma outra emissora, onde eles tiveram esse cuidado em relação de mostrar que o público heterossexual cis também se contamina com o vírus. E se isso acontecer, existe o tratamento. Hoje teve uma evolução medicamentosa tão fantástica que as pessoas não chegam a morrer tanto como antes, né? Mas para isso ela precisa ter adesão ao tratamento, ela precisa fazer o tratamento.
E muitos ainda, né, a gente teve, por exemplo, nesses últimos 6 anos aqui no estado, Sim. a gente teve 99 óbitos por AIDS. Ou seja, pacientes que tiveram HIV, não procuraram o tratamento, né, e aí evoluíram para a AIDS e chegaram a óbito. E a gente fica se perguntando, enquanto profissionais de saúde, o que mais a gente pode estar fazendo. Isso é considerado, acho, um número alto, né? É um número Se alto for para o fazer uma nosso taxa estado, para a sim. nossa população. Sim, é um número alto para o nosso estado. E aí, como que a gente pode estar corrigindo ou melhorando esses dados? Intensificando as ações de prevenção e promoção à saúde. Ou seja, intensificando mais ainda a testagem rápida. Então, o teste rápido é o ponto de partida. Eu não preciso de pedido médico, eu não preciso de pedido nenhum. Basta eu ir em qualquer unidade básica de saúde e falar, eu quero fazer meu teste rápido para o HIV. E automaticamente, na verdade, você não vai ser testado só para o HIV, vai ser testado para 4 agravos. Olha só que fantástico. E, ô Josadak, a partir do momento que a pessoa faz esse teste, caso dê positivo, existe toda uma rede de acompanhamento? Sim, sim. Inclusive, ao longo desses últimos, principalmente nesses últimos 2 anos, a coordenação do núcleo de STs, né, através da CESAC, da Vigilância em Saúde, vem apoiando os municípios, principalmente as regionais, né, porque até alguns anos atrás se concentrava-se muito na capital Rio Branco o tratamento, né, para esses pacientes. Então a gente vem auxiliando os municípios para que os mesmos possam ter pernas, né, e eles tenham seus profissionais infectos ali mesmo, sem precisar vir para a capital Rio Branco. Então, nesses últimos 2 anos, por exemplo, eu posso te contar experiências exitosas, como, por exemplo, o município de Sena Madureira, onde já tem um SAI municipal, tem uma equipe, tem infectologista, e o município de Cruzeiro do Sul também, né, tem uma equipe fantástica. O município de Cruzeiro do Sul, além de ter um SAI municipal, também tem um centro de testagem e aconselhamento. Eles fazem todo um trabalho, eles vão realmente nas casas de show, nas boates, nos bares, fazem esse trabalho de prevenção em loco, abordam, né, com os usuários ali que estão nessas casas de show, que em caso de uma exposição, que também é algo novo aqui no estado, Gabriel, que é a PrEP e a PEP, que são formas de prevenção também contra o HIV. E o que seriam essas formas? A PrEP e a PEP são medicamentos, são comprimidos que o paciente toma, tá? O paciente não tem HIV, gosto de deixar isso bem claro, a pessoa não tem HIV e ela vai tomar esses comprimidos que são antirretrovirais também para prevenir mais ainda o risco de contrair o HIV. Então a PrEP, né, a sigla PrEP significa profilaxia pré-exposição. A gente costuma falar que é para um estilo de vida, é para aquelas pessoas que sabem que se expõem, têm uma vulnerabilidade sexual, não usa o preservativo, ou quando usa o preservativo ele rompe, e aí ela acaba utilizando a PrEP diariamente. Fora a PrEP, e a PrEP está na atenção básica, fora a PrEP a gente tem a PEP. A PEP já num outro olhar, também é para evitar o risco de contrair HIV, são comprimidos, só que nesse caso o paciente se expôs, ou seja, o paciente foi em alguma casa de show, em algum bar ontem, teve uma relação sexual desprotegida, e aí, nesse caso, ele pode procurar as UPAs, né? Ele pode procurar as UPAs, ele tem um prazo de até 72 horas para procurar as UPAs e iniciar esse tratamento. É algo similar à pílula do dia seguinte? As pessoas costumam comparar, sim. Chula, mas que talvez dá para quem está em casa entender. Sim, né? sim, perfeito. Agora, Josadak, existe, além da capital, que eu acho que deve ser um dos principais focos de HIV aqui no nosso estado, em função do tamanho de ser a maior cidade do nosso estado. Sim. Existe algum outro município ou região que preocupa e a Secretaria tem tido uma atenção especial? Sim, na verdade, justamente esses municípios, fora a capital, né, Rio Branco, como Sena, e justamente por isso que eles criaram os serviços de atenção especializada, é porque os dados epidemiológicos estavam aumentando, né? A gente tem uma média no estado anual em relação ao número de novos casos de HIV, uma média de 250 a 300 novos casos por ano. Então, assim, a gente vem falando, né, com a população, usem preservativo, se testem. O preservativo também, por isso que o Ministério da Saúde teve essa preocupação em trazer outras formas de prevenção, que é a PrEP e a PEP. Porque o preservativo por si só não estava dando o resultado esperado que a gente imaginava. O fato é que as pessoas não têm o hábito de usar ainda o preservativo em todas as relações sexuais. Usam quando convém.
E o preservativo feminino, então, nem se fala, né? Infelizmente não teve uma boa adesão por parte da população. Foi algo que não deu certo, né? O preservativo feminino não infelizmente. Pegou. E eu noto, nada baseado em estudos, mas eu vejo que a minha geração, quando era mais jovem, tinha muito essa preocupação com relação ao preservativo. Sim. E parece que ao longo dos anos a gente foi perdendo esse cuidado e eu não vejo mais essa preocupação entre os jovens de hoje em dia. Isso é fato ou é apenas uma visão equivocada minha? Isso é fato, não, está certíssimo. A gente vê que essa geração que está saindo agora, eles não têm realmente essa preocupação em estar utilizando preservativo em todas as relações. E por que eu costumo falar em todas as relações? Porque na maioria das vezes tem as relações extraconjugais, né? Então, às vezes, ele não utiliza o preservativo com a esposa, mas utiliza com uma amante, mas aí às vezes será que a esposa também não está tendo uma relação extraconjugal, enfim. E aí é quando começa, né, a propagação das infecções sexualmente transmissíveis, né? O fato é que a gente tem na rede hoje a prevenção combinada. O que seria isso? A prevenção combinada é quando você combina as formas de prevenção. Se eu uso preservativo, faço os meus testes rápidos, pelo menos 2 vezes ao ano, e uso a PrEP, eu me protejo 2 vezes mais do risco de contrair HIV e outras ESTs. Se eu utilizar a PrEP, contra o HIV realmente ela tem uma eficácia global, mundial de 95%, mas e as outras ESTs? Então o ideal é você combinar mais formas de prevenção. E nesse caso, se puder combinar PrEP com preservativo, fantástico. Você está em casa, quer participar do nosso bate-papo, quer mandar sua pergunta para cá? Note aí o nosso WhatsApp 99989-1042. Está na tela do Gazeta Entrevista, 99989-1042. É o WhatsApp do Gazeta Entrevista. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com um bate-papo com o Josadac Bezerra, coordenador do Núcleo de Doenças Infecciosas Transmissíveis, né, Josadac? Perfeito. Depois do intervalo, a gente volta com o Gazeta Entrevista. Agora, 1h26 aqui no ar, que ele não sai daí.